Fala galerinha, sou Felipe Bruno e aqui no canal Futebol Maluquinho FC você acompanha os principais destaques do futebol nacional, internacional e sul-americano. E hoje vamos falar de um duelo de gigantes. Estou falando de Corinthians e São Paulo. Mas antes, claro, da gente falar desse duelo de gigantes, se você ainda não é inscrito no canal, corre, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação de vídeo novo aqui no canal, hein? Bom, falando de Corinthians e São Paulo, hein? Um duelo de gigantes que é conhecido hoje como majestoso. Mas por que majestoso? Isso começou lá no ano de 1942, no dia 24 de maio, um jogaço entre São Paulo e Corinthians. Eles se enfrentavam no Pacaembu lotado, com o maior público já registrado no estádio. Sabe quanto era o público? Mais de 70 mil torcedores. E esse jogo, que foi uma partida extremamente movimentada, terminou no empate de 3-3. E aí no dia seguinte, no jornal Gazeta Esportiva, colocou na capa os seguintes dizeres, hein? São Paulo versus Corinthians, no choque majestoso. E aí, a partir disso, esse clássico começou a ser conhecido como majestoso. E de lá para cá, tivemos vários duelos, mas o primeiro clássico majestoso entre Corinthians e São Paulo não foi em 1942, e tudo isso começou em 1930. Foi a primeira partida entre as equipes, e na ocasião o Corinthians venceu por 2-1 o São Paulo. O último confronto entre Corinthians e São Paulo foi nesse Campeonato Paulista de 2024. Aliás, foi uma quebra de tabu histórica do São Paulo sobre o Corinthians na Neoquímica Arena. Afinal de contas, desde a construção da Neoquímica Arena, o Corinthians não sabia o que era ser superado pelo São Paulo. Ou, em outras palavras, o São Paulo jamais havia vencido o Corinthians na Neoquímica Arena. E foi nesse ano de 2024, no Campeonato Paulista, que o tabu se quebrou e o São Paulo derrotou o Corinthians em plena Neoquímica Arena por 2-1. Esse confronto majestoso já se teve 360 confrontos entre as equipes. E a vantagem é corintiana. O Corinthians já superou São Paulo em 133 vezes, contra 112 vitórias do São Paulo e 115 empates. Esse histórico de confrontos que acabei de falar aqui é atualizado até hoje, dia 6 de junho de 2024. Até hoje, Corinthians e São Paulo se enfrentaram 360 vezes, com vantagem do Corinthians. 103 vitórias do lado do Corinthians, 112 vitórias do São Paulo e 115 empates. Bom, número de gols marcados nesse confronto, nesse majestoso, hein? Foram 509 gols que o Corinthians marcou no confronto contra 485 gols marcados pelo lado do São Paulo. A maior goleada do confronto foi o 6-1 do Corinthians, aplicado sobre o São Paulo em 2015. Mas essa não foi a única goleada nesse confronto. Teve outras goleadas, tanto do lado do Corinthians contra o São Paulo, como do lado do São Paulo para em cima do Corinthians. Mas tem duas goleadas que eu queria destacar aqui para vocês. O 6-1 do Corinthians sobre o São Paulo em 2015 no Campeonato Brasileiro, e o São Paulo também já aplicou uma goleada de 6-1 para cima do Corinthians. No caso, essa goleada foi lá em 1933. Bom, o retrospecto deste confronto é favorável ao Corinthians. Mas se a gente pegar os últimos 4 duelos entre Corinthians e São Paulo, as coisas mudaram um pouco de figura. Mas antes de eu falar um pouco sobre esses confrontos entre Corinthians e São Paulo, o destaque é esse clássico de gigantes, esse majestoso, né, que começou em 1930 e já tem 94 anos de existência, hein? Começou com o Corinthians vencendo o São Paulo por 2-1. E o último duelo foi vitória do São Paulo 2-1 em plena Neoquímica Arena, com quebra de tabu.
Antes de falarmos então dos últimos 4 confrontos entre Corinthians e São Paulo, se você ainda não é inscrito no canal, corre, se inscreve e ativa o sininho para não perder notificação de vídeo novo aqui no canal. Bom, os últimos 4 confrontos de Corinthians e São Paulo tirou um pouco esse domínio do Corinthians no clássico contra o São Paulo, né? Como eu disse nas estatísticas, no histórico, o Corinthians leva vantagem no clássico contra o São Paulo, mas os últimos 4 duelos, apenas uma vitória do Corinthians e 3 vitórias do São Paulo. A última vitória do Corinthians foi no jogo de ida da Copa do Brasil do ano passado, quando o Corinthians na Neoquímica Arena venceu o São Paulo por 2-1. De lá para cá, foram 3 jogos e 3 derrotas do Corinthians para o São Paulo, ou em outras palavras, 3 vitórias seguidas do São Paulo contra o Corinthians. No jogo de volta da Copa do Brasil, 2-0 no Morumbis, a favor do São Paulo e classificação do São Paulo para a conquista inédita do título da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro de 2023, no jogo de volta no Morumbis, também deu vitória do São Paulo, 2-1 para cima do Corinthians. E no Campeonato Paulista deste ano, mais uma vez o São Paulo saiu vitorioso e foi a quebra do tabu, porque o São Paulo nunca tinha vencido o Corinthians na Neoquímica Arena, e nesse resultado mostrou aí uma quebra de tabu e uma vitória do São Paulo 2-1 para cima do Corinthians em plena Neoquímica Arena. E está chegando agora a grande decisão, aliás, mais um grande e majestoso lá para o dia 16 de junho. Domingo, às 4 horas da tarde, teremos mais um majestoso entre Corinthians e São Paulo. E na Neoquímica Arena, o Corinthians tenta voltar a vencer esse majestoso. Afinal de contas, são 3 derrotas consecutivas. E a última foi aí na Neoquímica Arena, onde o Corinthians detinha o fator de nunca ter perdido para o São Paulo. Já o São Paulo quer confirmar o bom momento e vencer a 4ª vez seguida o Corinthians. E a melhor de tudo para o São Paulo, vencer a 2ª vez na sua história na Neoquímica Arena, o Corinthians. É um clássico de gigantes, um majestoso. E aí, quem você acha que vai levar a melhor nesse clássico gigantesco? Corinthians ou o São Paulo? Jogo neste domingo, dia 16 de junho, às 4 horas da tarde, na Neoquímica Arena. E aí, deixa aí nos comentários para quem vai a sua torcida, se você torce para o Corinthians, se você torce para o São Paulo, se você torce para nenhum dos dois e para quem vai a sua torcida para esse duelo de gigantes, para esse majestoso. Vamos falar de conquistas do Corinthians nesse longo período de existência, né? Afinal de contas, o Corinthians surgiu lá no dia 1º de setembro de 1910. E o gigante Corinthians conquistou vários títulos em sua história. Eu vou falar apenas de alguns aqui, mas tem vários títulos aí que o Corinthians conquistou, né? Mas o principal deles, né, foi o título da Copa Libertadores da América em 2012, quando o Corinthians, de forma invicta, conquistou a Libertadores numa final contra o Boca Juniors, né? Foi a conquista de 2012. Fora essa conquista gigantesca, o Corinthians já conquistou 2 mundiais de clube, em 2000 e 2012. Bom, em 2000 muito se questiona como que o Corinthians ganhou o Mundial de Clubes em 2000, e aí eu vou responder para vocês por que o Corinthians ganhou o Mundial de Clubes em 2000. Bom, todo ano o Mundial de Clubes é sediado em um país diferente. E no caso de 2000, o primeiro Mundial chancelado pela FIFA como Mundial de Clubes, antes era chamado de Torneio Intercontinental, foi sediado no Brasil. E aí, o campeão brasileiro de 1999, no caso o Corinthians, teve a possibilidade então de participar do Mundial de Clubes como país sede e acabou ganhando o Mundial de Clubes do ano de 2000, tá? Bom, fora isso, nós temos aí a conquista do Corinthians também da Recopa Sul-Americana em 2013, representando o título, sendo campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana do ano anterior. Bom, o Campeonato Brasileiro, o Corinthians já conquistou 7 brasileiros: 1990, 1998,
1999, 2005, 2011, 2015 e 2017. Conquistou 3 Copas do Brasil em 95, 2002 e 2009. Além, claro, da conquista da Supercopa do Brasil em 1991 e também conquistou aí um campeonato brasileiro de Série B em 2008, além de 30 vezes o Campeonato Paulista. Aliás, o Corinthians foi o time que mais ganhou o Campeonato Paulista. Foram 30 conquistas de Paulistão, hein? Aí que ganhou praticamente todos os títulos que disputou, com exceção da Copa Sul-Americana, que o Corinthians tenta esse ano mais uma vez conquistar o título que falta na sua galeria de troféus, que é a Copa Sul-Americana. Vamos agora falar das conquistas gigantes também do São Paulo. E são várias conquistas que o São Paulo conquistou ao longo de toda a sua existência. Mas aqui eu vou destacar alguns títulos que o São Paulo conquistou, dos vários, né, que o São Paulo conquistou. São Paulo, que é um dos clubes que é campeão de tudo. É o clube que ganhou tudo aí nesses últimos anos. Tudo que disputou, o São Paulo ganhou. Né? O São Paulo ganhou 3 Copas Libertadores em 1992, 93 e 2005. Ganhou Copa Sul-Americana em 2012. O São Paulo também tem títulos de Recopa Sul-Americana 2 vezes, em 93 e 94. Ganhou Supercopa da Libertadores, ganhou Copa Comebol, Copa Master e ganhou 3 Mundiais de Clube. Desses 3 Mundiais de Clube, 2 são considerados, era chamado de Copa Intercontinental, que foi a de 92 e a de 93. Em 2005 já como Mundial de Clubes, né? Mas se for considerar, são 3 títulos mundiais aí que o São Paulo tem. Bom, o São Paulo conquistou 6 campeonatos brasileiros em 1977, 1986, 91, 2006, 2007 e 2008. Único aí que conquistou tricampeonato aí sequencial, né? Ganhou 3 campeonatos brasileiros em sequência. Ganhou também 22 campeonatos paulistas. Enfim, o São Paulo é campeão de tudo e conquistou o título inédito da Copa do Brasil no ano passado, em 2023, além, claro, da conquista da Supercopa do Brasil nesse ano, no início do ano, contra o Palmeiras, fechando aí os troféus e conquistando todos os troféus que disputou. O São Paulo conquistou ao menos uma vez cada um. O último título que faltava, a Copa do Brasil, veio no ano passado em cima do Flamengo.